Boa noite, pessoal. Tudo bem? Obrigada por terem vindo. Então, hoje a gente vai falar no Smart Hour um pouquinho sobre crédito. Espero que não fique muito chato, tentei deixar da maneira mais interessante possível, mas pode ser um desafio. Bom, então, a ideia aqui é falar sobre crédito e tecnologia, e eu sou a Helena, responsável pela área de crédito aqui da 55. Então, a primeira coisa que eu acho que é legal, não só para a gente, mas quem quer entender um pouquinho do que se passa, é entender esse mercado, e só ressaltando que aqui, os números que eu trouxe e tudo que está aqui é relativo a crédito para empresas, tá? E aí, uma dúvida que não quer calar, né? O empreendedor tem acesso a crédito no Brasil? Hoje a gente tem 4,4 trilhões de créditos em aberto no Brasil, né, saldo devedor, sendo que disso, somente 750 bilhões são para pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias, né. E o que isso significa, né? Quando a gente fala de empreendedor, normalmente a gente olha esse tipo de empresa menor, até porque, pela régua de corte de grandes empresas, são empresas que faturam mais do que 50 milhões por ano. Então, são empresas realmente maiores. Para vocês terem uma noção de quem são as pessoas que operam nesse mercado, e aí, né, os concorrentes das fintechs, são os principais bancos privados, né, então Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, aí tem a Caixa também, e até coloquei o Safra porque ele é um banco que representa bastante, né, para médias empresas. Então, hoje 70% desses créditos são detidos por esses bancos privados, e aí quando a gente olha grandes bancos, grandes empresas, o BNDES tem uma fatia muito grande, que é um banco de desenvolvimento, aquelas linhas mais estruturadas, né. Um ponto que eu achei muito interessante nesses números que eu fui dar uma olhada, é que 12 bilhões da carteira, ou seja, 0,7%, são detidos por essas instituições não bancárias. São basicamente financeiras, tipo Money Plus, o Sinal, e também fintechs, as CDs entram aqui. Então, a gente começa a ver um movimento bem grande desses outros players, e a carteira deles é principalmente composta de pequenas e médias empresas. E o que é o crédito que está disponível no mercado para essas empresas, né? Então, pegando aqui o mercado de crédito como um todo, do crédito PJ, né, como eu falei, 40% das operações de crédito tem prazo de até 12 meses. Então, essa primeira tabelinha, ela é uma tabela do Banco Central que consolida todas as informações do mercado, né, de todos os players, e eu selecionei duas operações que são as mais comuns entre empresas desse tipo, que são aquela famosa linha de capital de giro e operação com recebíveis, que é um pouco parecido com o que a gente faz, mas a gente faz recebíveis fumaças, né, que é o chamado, e esse daqui são os recebíveis que já existem, né, é só um adiantamento, tipo de duplicado. Então, e aí esses outros aqui, a principal parte deles produto para exportação, né, adiantamento de contrato de câmbio, e também projetos de infraestrutura, que representam bastante da carteira, e aí sim tem essa parcela aqui das dívidas de longo prazo. Mas isso é para dar uma noção que hoje as empresas elas têm dificuldade de ter acesso a crédito de longo prazo, né? E por isso, inclusive, que o BNDES, teve um posicionamento relevante, né, de dar esse crédito de longo prazo para os empreendedores. E aí, abrindo só um parênteses aqui, muitos falam também que o fato das taxas subsidiadas do BNDES elas acabaram distorcendo um pouco o mercado e dificultando mais ainda a competição de bancos privados, né, nesse segmento. Mas, enfim, tirando isso, acho que essa visão de que a gente tem aí quase metade das operações de até 12 meses mostra realmente a disponibilidade do tipo de crédito, né, que um empreendedor hoje tem no Brasil. Em relação às taxas médias, só para a gente ter uma noção do que a gente está falando, né, também é uma informação aberta do Banco Central, operações de
crédito de capital de giro de até 12 meses com taxas pré-fixadas, que é que nem a nossa, né, tipo uma taxa fixa por mês, não é tipo CDI mais alguma coisa, elas têm a taxa mínima é 0,63% e a máxima é 10%. Óbvio que aqui tem todos os players que oferecem esse produto e aí o range de taxa é realmente bem grande. Mas eu peguei aqui os principais bancos privados para a gente ter uma noção, assim, do quanto é a taxa média desses caras. Então, hoje, um Itaú, por exemplo, cobra, em média, 1,2% de uma linha de até 12 meses. 1,26 de mais de 12, antecipação de cartão de crédito, que é aquele antecipação de maquininha. Isso eu achei bem caro, 0,79. É um mercado que as adquirentes estão entrando muito pesado e estão com cada vez mais taxas mais baixas, né? Inclusive, em alguns lugares tinha a taxa praticamente negativa para um volume de antecipação. Negativa não, zero, né? Mas que acaba sendo negativa. Então, aqui mostra um pouco para a gente o como está a competição desse mercado, né? E eu acho que para a gente, como fintech, é importante ter esses números em mente, porque no fim do dia são esses os produtos disponíveis no mercado e é com isso que as fintechs estão concorrendo de uma maneira geral, né? E aí, só mais um adendo que eu acho relevante, esses números, eles estão bem acima de taxas como a Selic, e eu não trouxe aqui toda a composição, mas só para vocês terem uma noção, o maior custo, o spread bancário, né, que é a diferença entre o custo que o banco pega o dinheiro, que ele empresta o dinheiro, e o custo que ele repassa, né, para o cliente dele, a maior parte desses custos são as perdas, né, então, que a gente chama de provisões, e também os custos de operação do banco. Mas, então, tentando responder aquela pergunta, né, de se o empreendedor tem acesso a crédito no Brasil, né, a gente já viu um pouco dos produtos, e pensando aqui um pouquinho, eu acho que a resposta é não muito. Aqui eu trouxe esse primeiro gráfico de crescimento da carteira, só para vocês terem uma noção, isso é o crescimento histórico da carteira de crédito no Brasil. E no ano passado, no começo do ano, que foi bem o ano da pandemia, vocês podem ver que as grandes empresas tiveram um acesso a crédito bem relevante. Inclusive, acho que a gente participou um pouco disso, então, linhas como o PEAC, entre outros programas, né, do governo, e mesmo refinanciamento dos bancos, aumentaram esse acesso, né, então, essas empresas grandes conseguiram captar isso, mas as empresas pequenas e médias, elas não tiveram, elas começaram a cair, na verdade, ou se manteram estagnadas. Então, em um momento onde as pequenas e médias empresas sofreram muito, né, com perda de clientes, com lojas fechadas e tudo mais, elas não tiveram muito acesso a esse tipo de ajuda, digamos. Existe uma pesquisa no mundo, né, que chama SME Finance Forum. Então, SME é Small and Medium Enterprises, PMEs, né, e eles estimam a falta de acesso a crédito no mundo, né. Então, tem várias participantes que fazem parte desses estudos, e aqui no Brasil é estimado que o déficit de financiamento para essas empresas é 1,8 trilhões. Né? Então, lembrando que a carteira de PMEs aqui é de 750 bi, então a gente quase tem que triplicar o volume de crédito para esse tipo de empresa, para que todas as empresas que precisam ou que têm demanda pudessem, de fato, ter uma linha, né? E por que isso acontece, né? Dado que tem tanto dinheiro disponível, né? Ou por que os bancos não querem operar com esses caras? Ou por que eles não são, eles não operam tanto quanto grandes empresas, né? Alguns pontos, né, então nunca tem uma resposta fácil, mas resumindo aqui, os principais pontos são a falta de acesso à informação, de informação de qualidade, né, e essa relação risco-retorno. Então, só para falar um pouquinho desse risco-retorno, porque entram duas coisas aqui. Uma, obviamente, é o risco da operação, então empresas menores têm uma tendência a ter menos garantias, a ser mais desestruturadas, e com isso possuem um risco, né, de crédito maior,
mas também elas têm um alto custo de aquisição, e isso, né, a gente também conhece bastante. Então, ela gera uma receita pequena por conta, o que acaba desestimulando os bancos a operarem com esse tipo de empresa. Mas, obviamente, dado, né, enfim, tudo que tem acontecido no mundo, as startups, a tecnologia, a gente tem muita empresa, né, que opera para atuar nesse mercado. Então, hoje, né, de acordo com o mapa das startups, da Innovation, a gente tem mais de 500 fintechs no Brasil, e uma coisa que eu achei interessante é que dessas empresas, 60% têm um modelo de negócios diferentes e 40% elas inovam com a tecnologia. E aí, o que isso significa, né, gente? Os bancos, eles têm alto custo de aquisição, eles não têm acesso à informação, mas a informação não existe? Não, ela está lá, mas eles não conseguem muitas vezes acessar. E colocar tecnologia nesse processo, tanto para melhorar o processo operacional, como para conseguir disseminar essas informações, se mostra um mercado muito atrativo para essas fintechs que estão operando. Mas, né, como tudo na vida sempre acaba acontecendo de grandes empresas abocanharem as pequenas, os bancos e as fintechs, elas estão ficando cada vez mais próximos, né? Então, os bancos muitas vezes têm usado de aquisições estratégicas para mitigar essas coisas. Então, ao invés de desenvolver praticamente um novo banco, ele vai lá e compra, né, outra pessoa. Um bom exemplo disso é o Itaú e a XP. Então, na época, né, que eu acho que já faz uns 3 anos, até mais, que o Itaú comprou a XP, tinha-se, muita gente estava saindo de bancos para ir para corretoras, para a XP principalmente, e aí eles fizeram um movimento que você não consegue lutar contra eles, junte-se a eles. E aqui uma visão, né, porque isso é um movimento que acontece no mundo inteiro, né, que é bom para os bancos porque eles conseguem trazer toda essa parte de tecnologia de baixo custo e de dados, porque eles têm esses dados internos dos clientes, mas eles não conseguem processar e utilizar isso, né? E para as fintechs também é bom, porque eles conseguem ter acesso a uma base de clientes muito maior, a esses dados, e também a funding mais barato, né? Como a gente viu ali, a taxa, né, o custo do dinheiro é super relevante. E aí, né, puxando um pouquinho para essa parte de dados alternativos que se fala tanto, né? Então, se 40% das fintechs, elas usam de tecnologia para resolver os problemas que já existem, e não necessariamente criar outros modelos de negócios, o que é essa tecnologia, né? Eu estou focando em uma, óbvio que tem milhares de tecnologias que eu não quero nem entrar no mérito, mas algo que é muito relacionado ao crédito, e eu fiquei pensando, é essa máxima, né, de, enfim, a quote, diga-me com quem andas que te direi quem tu és. Basicamente, sim, para a gente conhecer alguém, uma empresa ou uma pessoa, a gente tem que ter informação sobre ela, né? E essa informação, que hoje a gente chama de dados, né, ela é importante para a gente diferenciar quem são os bons pagadores dos maus pagadores. E como o mundo, enfim, hoje é digitalizado e tudo mais, e hoje a gente tem milhares de fontes de informação que antes a gente não tinha, a gente chamou esse set de informações aí para análise de crédito de dados alternativos, simplificando, né, gente? Então, o que são esses dados alternativos, né? Eles são dados que são obtidos digitalmente, obviamente, porque não dá para o dado alternativo ser a certidão da empresa, lá do cartório e tudo mais. Eles precisam ser dados relevantes, aí a gente já fala o que é um pouquinho essa relevância. E eles são dados que eles precisam ser capazes de gerar uma conclusão sobre a análise que você quer fazer. E aí, assim, o que a gente busca, né, numa análise de crédito aí, tentando simplificar também aqui, é o seguinte: a gente quer entender como essa empresa se comportou, né? Então, se ela pagava as contas em dia, se ela estava crescendo, se ela pagava os tributos, se ela foi aumentando o número de funcionários ou não, e esse tipo de coisa. E
isso tudo a gente usa não só para analisar o passado, mas para extrapolar como ela vai se comportar no futuro. E por que é importante? Porque a gente vai dar o crédito para ela pagar no futuro, né? Então a gente quer ter certeza que ela vai conseguir pagar e vai estar em linha ali com, né, gerar termos que façam sentido para aquele risco. Mas uma coisa muito importante é o que tipo de dado que você vai usar para quê. Então, assim, essa também é uma pesquisa da Oliver Wyman sobre o uso de dados alternativos no mundo, né, para crédito, e algumas coisinhas que eles levantam que eu achei super relevante, que é, o dado, ele tem que ser, ele tem que ter uma consistência, e ele tem que ser usado de uma maneira geral, né, porque você não imagina, né, a Helena, ela gosta de picolé de chocolate. E aí eu começo a falar que eu vou analisar né, um dado ou um comportamento com base no consumo de chocolate, de picolé de chocolate. Mas se as outras pessoas não tomam picolé de chocolate, eu vou restringir o efeito, né, daquela análise para um pool de informação e de pessoas muito pequeno. Então, se eu preciso pensar em dados que são usados por diversas pessoas para conseguir criar modelos que de fato mostram uma conclusão relevante, né? Então, eu preciso entender que então, empresas, por exemplo, que a gente está olhando de e-commerce, tem site. Então, elas têm Google Analytics. Se a empresa não tem site, imagina, eu quero operar com empresas que não usam site de forma alguma, para que eu vou analisar os dados do Analytics, né? Então, eles têm que ser dados que estão sendo usados por aquele perfil de empresa que você quer. Uma outra coisa legal é a especificidade daquele dado, no sentido de que aquilo mostra alguma coisa sobre o tomador ou o item que você quer analisar. Porque se não tem nada a ver com aquilo, ou ele é incompleto, ou ele não consegue gerar esse insight, ele pode inclusive levar a erros nas conclusões do modelo, né? Então, se você começar a correlacionar duas coisas que, como essência de negócio, não fazem muito sentido. E uma coisa interessante aqui que a análise de dados, principalmente para crédito, não é só um monte de cálculo, mas é juntar todos esses cálculos com censos de negócios para entender o que é importante para aquele negócio. E aí, além de, obviamente, ser dados que a gente consegue atualizar e que ele é escalável, né, então, via essas integrações, por isso que tem que ser trocado de maneira digital e tudo mais, isso é relevante para a gente conseguir manter, né, alimentar ali aquele modelo. Uma das coisas que eu deixei aqui até a setinha, que é o seguinte, a gente não quer analisar o histórico para conseguir prever. Então, o dado, é importante que ele tenha informação sobre qual é o comportamento da empresa. Então, a gente chama isso de drivers da receita, né, quando você está analisando. Então, pensa assim, a receita de uma empresa, ela é basicamente preço vezes quantidade. Então, o que é algum dado que pode ter uma essência de comportamento? Qual é o preço, qual é a formação do preço, ou como ele vende a quantidade. Então, no caso de e-commerce, onde ele está, o quanto ele vende por mês, qual que é o tráfego do site, coisas do tipo, ou para empresas de SaaS, o quanto que é o número de novos clientes por mês e coisa do tipo. Então, ele vende mais quando ele investe mais em marketing, ou não, ele vende mais quando ele faz live no Instagram. Então, esse tipo de coisa é bem relevante. Então, e aí aqui, só um ponto muito relevante, que é o que você, né, como analista, está querendo descobrir. Porque você precisa entender qual que é o seu problema, obviamente, para ir atrás de dados que resolvam isso. E aí, de novo, aquele overlap entre disponibilidade de dados, aquela análise correta, e responder as perguntas e ter as conclusões do que você quer e como aqueles dados se relacionam com o modelo de negócios, enfim, coisas do tipo. E, assim,
por fim, onde esses dados estão. Então, hoje, a gente, então, né, um resumo de tudo isso que a gente falou, o dado ele tem que ser de boa qualidade, ele tem que representar alguma coisa do que você quer para aquela empresa, e ele precisa ser obtido de uma maneira escalável, né? E com isso, muitas empresas que têm essa base de dados inerentes dos seus negócios, porque elas são empresas que têm dados transacionais ou qualquer outra coisa, começaram a perceber que existe uma oportunidade de mercado de oferecer crédito para esses caras. E aí é onde a gente conecta com aquele comecinho que eu estava falando sobre a falta de acesso a crédito para pequenas e médias empresas. Por quê? Se os bancos não têm acesso a esses dados, não só os bancos, mas se as pessoas, né, os players que oferecem crédito não têm acesso a isso, existe uma demanda de mercado de 1,8 trilhões de reais aqui no Brasil, e esses players conseguem analisar esses dados e gerar uma análise correta, por que não? Então, quando a gente falou lá no comecinho sobre um dos obstáculos para instituições financeiras darem crédito para pequenas e médias empresas era a falta de dados e o custo de aquisição e tudo mais, imagina que um e-commerce que vende lá pelo Mercado Livre, ele fatura 2 milhões por mês, mas ele não necessariamente é super formalizado. Ele tem dados lá no Mercado Livre sobre prazo de entrega, reviews dos clientes, sobre ticket médio, composição de cesta, tem tudo lá. Só que ele não tem uma estrutura super organizada, ele não transaciona talvez todos os recebíveis lá pelo banco dele, de relacionamento, e o banco ele vai olhar um escopo bem pequeno, né, de informação, que apesar de, né, ser relevante para empresas que têm esse histórico, talvez uma empresa não necessariamente tenha todo esse histórico de informação ali com aquele parceiro. É óbvio que um banco não vai conseguir precificar e analisar aquela empresa da maneira correta, mas o Mercado Livre provavelmente vai. E pensando nisso, foi que grandes empresas não financeiras começaram a entrar pesado no mercado de crédito, porque viram ali realmente um espaço. Então, não são só as fintechs, mas também grandes players que têm acesso a esses dados. Então, você pode ir atrás de dados, tanto da sua própria base, então, por exemplo, para o Mercado Livre ou outros marketplaces, o que é importante para a base, né, de clientes deles gerar mais receita? São as vendas e tudo mais. Então, eles têm acesso a isso. Então, aqui, também dessa análise, né, esse estudo da Oliver Wyman, falando o tipo de dado que os marketplaces têm acesso. Aí a gente também tem tech giants, então a Apple que começa a ter o cartão de crédito, o Google, enfim, todos esses grandes players que começam a ver como usar esses dados que eles têm para analisar melhor um perfil de cliente, né? E aí clusterizar esses clientes, né? Conseguir colocar cada um dentro da sua caixinha, compará-los e chegar numa análise que faça sentido. Achei muito legal na questão do supply chain financing, que eu encontrei recentemente por coincidência. A Ambev, ela também tem uma incubadora e eles investiram na Donos, que é uma empresa que faz supply chain financing. Então, o que é isso, basicamente? Os restaurantes, bares e não sei o que são clientes da Ambev precisam de grana. A Ambev demora 120 dias para pagá-los, e aí a fintech vai lá e fala, beleza, então deixa eu adiantar aqui o seu recebível e eu recebo ali da Ambev, tá? Então, o risco de crédito é super baixo, porque é o da Ambev. Na verdade, a Ambev também deve gerar todos os dados para análise e sabe quando que o histórico de pagamento desses caras e tudo mais. A Ambev consegue fazer isso com o fornecedor dela, né, que nesse caso que a Ambev paga, mas também com o cliente. Então, imagina, a Ambev tem, se o cliente não pagar, a Ambev não entrega mais escola lá no bar do cara. Então, tipo, é um controle sobre a esteira toda muito boa, né? E aí a gente tem também os digital banks, né? Que são os players, como a 55, que vão atrás dos dados de maneira independente. Por isso que aqui tem um xizinho ele check all the boxes.
Porque, assim, se você não tem nenhum dado, né? Então, um banco digital, ele não tem nenhuma base de clientes, não tem nenhum dado, então ele pode escolher para onde ele vai. Então, digamos que você quer olhar aqui insurance data, você quer entender como você financia corretores de seguro, aqueles pastinhas. Então, talvez você tenha que entender o histórico de insurance na região ou de qualquer outra coisa. Você quer pensar em inventory tracking, então, ou como que você financia estoques, que é o que, enfim, algumas coisas que estão, né, sempre se falando, o website history, então como que a pegada digital ali daquela empresa impacta a receita dela ou não. E você pode juntar muitas dessas informações para chegar numa análise. Então, imagina o Itaú usando o histórico do Instagram do cara como fonte de dados para gerar um crédito, né? É quase impensável, né? Infelizmente, ainda dentro dos bancos, a gente, né, eles olham as empresas com um conceito muito parecido. Então, a loja do e-commerce, óbvio que, guardadas as devidas proporções, vai ser analisada com uma mentalidade igual de alguém que vai aprovar um risco de crédito da Vale. Então, é muito desproporcional a forma como a gente trata isso. E aí, né, a consequência é essas pessoas não terem crédito e novos players entrando nesse mercado. E aí, o como usá-los, eu não vou nem entrar no mérito qual é o cálculo, o Voga aí depois pode falar o que ele quiser, mas eu imagino que são vários cálculos estatísticos diferentões, mas que o objetivo é gerar uma conclusão, né, que essa pessoa tem uma probabilidade maior ou menor de pagar. Quem já conversou comigo dessas coisas de crédito já ouviu o famoso PD, que é o Probability of Default, porque eu fico falando disso o tempo todo, e é basicamente assim, tem a Helena e tem a Maria aqui do lado, quem que vai pagar, quem que não vai. Então, eu vou analisar o perfil das duas e vou decidir se eles vão, para qual delas que eu vou emprestar. Qual é a diferença entre o que eu vou emprestar para cada uma delas. Então, isso é super relevante, porque a gente tem que entender qual que é o apetite de risco da instituição, tá? Mas, enfim. E por fim, there's no free lunch. Então, se a Helena tem um perfil de risco muito maior do que a Maria, por conta de todos esses dados e outputs que esse modelo vai gerar, ela tem que pagar mais, certo? E se ela pagar mais, porque ela tem maior risco. Então, assim, não tem coisa mais clara do que isso. Uma coisa, né, só outro parênteses, é o seguinte, eu tinha comentado um pouquinho antes que o crédito, ele está buscando a diferenciação, né? Então, existem vários padrões, e quando você pensa em crédito, você precisa clusterizar as empresas de acordo com a similaridade delas, né? Porque você vai falar que se a empresa se comporta da mesma maneira, em vários aspectos, você pode extrapolar uma regra. Então, digamos que a Helena se encaixa dentro de uma caixinha, e a média dessa caixinha significa que as pessoas não pagam as contas em dia. Então, se eu check the boxes em várias frentes e me encaixo na caixinha, quer dizer que eu tenho uma probabilidade de também não pagar. Então, a diferenciação entre essas duas coisas, ela é baseada nessa clusterização que vai falar, olha, baseado em todos esses dados, tem várias correlações, e eu estou falando que você se encaixa aqui, e por isso eu vou fazer uma probabilidade de perda maior. Esse gráfico aqui, acho que é só para ilustrar mesmo, eu achei interessante, porque ele fala que quanto mais dados diversos, melhor o risco do modelo, né? Então, o que acontece, né? Se você tem mais dados, você consegue ter muito mais caixinhas, né? Porque se você só tem um dado, você só vai ter uma caixinha, ou duas, ou três. Mas se você tem vários dados, e dados que são relevantes, né, como a gente falou, você vai ter várias caixinhas. E aí você vai conseguir diferenciar melhor. O que acontece hoje nos bancos, né? Eles têm poucas caixinhas. E aí, muitas vezes, empresas boas, né,
acabam não conseguindo ter acesso porque não está dentro da caixinha. Isso acontece em fintech também, tá, gente? Se a gente está olhando e a gente quer financiar só empresas que fabricam copos, a gente vai ter caixinhas que vão ser capazes de identificar empresas que fabricam copos. E dentre as empresas que fabricam copos, a gente vai ter várias caixinhas. Mas se tem uma empresa que não fabrica copos, aí ela vai começar a entrar em caixinhas mais genéricas. E isso é a importância de você entender o que você quer saber. Então, onde você vai usar esse modelo? Aquele dado, ele é relevante para aquele cliente e você vai aplicar como? Então, quanto mais especializado é o seu modelo, o seu produto, você consegue gerar insights melhores. Se você tem um modelo de negócios mais genérico, tudo bem, mas você tem que entender quais são esses drivers mais genéricos e a chance é que você tenha menos caixinhas para colocar os seus clientes. E aí, muitas vezes você não vai conseguir analisar de uma maneira muito melhor ou muito pior do que outros players. E aí, esse gráfico, ele mostra que a sua probabilidade, a chance de você, a capacidade de você aprovar créditos melhores e rejeitar créditos piores aumenta conforme você tem esse modelo mais abrangente, né, de dados. Então, assim, gente, acho que era isso que eu queria passar para vocês. Acho que um resumo, assim, de tudo que a gente falou aqui tem um mercado super grande que a gente quer operar, então tem várias pessoas, várias empresas, 500 fintechs, né, querendo pegar um pedaço desse mercado, é um mercado que está em ebulição, bancos estão fazendo aquisições, local web não para de fazer aquisição com um monte de coisa, consolidar, e em breve todo mundo quer ser uma fintech, todo mundo está buscando essas fontes de dados para conseguir entender melhor esse cliente e usar esses dados. E o que no fim do dia é relevante é o como você usa esses dados e aplica para garantir que você está diferenciando esse cliente. Então, o risco é como você paga por esse risco, né? Então, se você cobra a taxa adequada por um risco que foi analisado da maneira adequada, não importa você dar um empréstimo para alguém que tem um risco ruim, contanto que você cobre o adequado para isso. Então, é isso que os modelos de crédito buscam, né, responder. Quem é essa pessoa e o que eu faço com essa empresa? É go, no go, é taxa baixa ou taxa alta? Beleza? Acho que é isso. Obrigada, gente.